Opa! Todo mundo chegando, coisa boa. Boa noite, tudo bom com vocês? Hoje vai ter música aqui, hein? Tô achando que vai ter música aqui hoje, vai ter conversa boa, papo nosso. Sejam muito bem-vindos aí, ó. Daqui a pouco a gente vai conversar com a Luana Genô, uma querida lá da Soul, ela também. Uma pessoa que tem uma caminhada, uma trajetória linda. E vou estar conversando com algumas pessoas da Soul nas nossas lives aqui também. Um abração para vocês. Beta, beijão para você. Grace Moura. Que legal. Vou cantar umas músicas. Tá dando para ouvir a voz aí direitinho? Tá dando para ouvir? Maceió presente. João Pessoa presente. Que legal, gente. A Luana já chegou aqui, ó. Ah, não vou perder tempo, não. Tá dando para ver direito? Ei, coisa boa! Oi, Tudo bem, Luana? tudo bem? Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir bem aí? Consigo te ouvir super bem. É, o pessoal tá chegando aqui na nossa. Já tem bastante gente chegando aqui. Eu tô perto do meu piano porque eu tô achando que eu vou ter que cantar alguma música nessa conversa nossa aqui. Ah, tem que cantar, né? É, por causa da nossa prévia ali, hoje à tarde, eu falei assim, eu acho que vou ter que cantar alguma música hoje. Olha só como é que tem gente do Brasil todo, gente de Portugal, de Manaus, Ai, Maceió, João Pessoa, Pernambuco, Paudalho em Pernambuco, Salvador. Olha aí o povo aí. Andréia, lá da Flórida, também. Tem gente tudo quanto é canto. viu? Tem E- gente com saudades. Paz, canta assim, canta É, assim. vou cantar assim. A gente estava conversando, é, e você falou uma coisa que eu achei interessante, né? Você falou, me pergunta qual foi o primeiro CD que eu tive, que eu ganhei, né? Aham. Aí eu nem perguntei não, porque eu queria perguntar aqui, ao vivo aqui, e para te ouvir. Quero saber desse começo aí, dessa história. Interessante, tem muita gente, eu conheço muito músico que começa, que começaram a tocar seus instrumentos, ouvindo minhas músicas e começaram a cantar e foram desafiados a seguir através da referência da minha presença nesse cenário gospel, sei lá, quase 30 anos atrás, né? Quero saber de você, qual foi o primeiro CD que você ganhou? Você Então, lembra? o primeiro CD que eu ganhei foi um CD seu. Você tinha um cabelo black, baixinho, assim. Aham. Eu não lembro exatamente o nome do CD, mas Acho que foi Deus Cuida de Mim, não foi não? Acho que foi Deus Cuida de Mim. É, mas eu não ganhei só esse, eu ganhei mais um, assim. Mas você sabe que na época eu não necessariamente associava o quanto eu gostava daquele CD com essa representatividade que você tem, de ser um pastor negro, né, que fala Aham. da palavra de Deus e que representa o amor de Deus, não daquela forma branca que a gente vê sempre É. representada. E eu amava aquele CD, e eu não sabia explicar por quê, né? E hoje eu fico lembrando, assim, de quantas vezes eu ficava ouvindo aquele mesmo CD e de quanto ele me trazia tanta paz, tanta esperança. Então, eu tenho a plena certeza que, além da paz e da esperança, também representavam para mim esse vínculo de representatividade no mundo cristão, que é muito complicado, né? Então, quando você vê um Jesus branco, quando você se vê em meio a uma igreja onde você é obrigada a alisar seu cabelo e tudo aquilo, era a minha época, né? De Aham. adolescente, foi Tinha que foi alisar o muito. cabelo? Tinha que alisar o cabelo? Tinha que alisar o cabelo, porque alisar o cabelo era mistério. Muito bom essa, era mistério. Muito bom, cara. Era. Aham. Não, eu lembro que fui assim, cresci em igrejas evangélicas, né? Aham. Mas minha mãe e eu, a gente rodava muito em várias igrejas e era muito essa questão do tipo, a varoa, a verdadeira, tem que ser do coque. Então, Isso. tipo, pra quem, e quem não tem coque? E quem não tem coque não é varão de Deus, não. Entendeu? Então, a gente passou por cada situação
situação que era tipo, oi, e aí se você chegasse, porque meu cabelo não balança, meu cabelo é crespo, meu cabelo é pra cima, igual a mim. E aí, Aham. tipo, quando eu era adolescente, eu tinha que botar ele pra baixo, minguadinho e tal, não sei o que lá. Caraca. E lá ia eu cantando, Deus cuida de mim. E ele cuidou, e agora eu posso usar ele pra cima, graças a Deus. Muito bom, muito bom, muito bom. Você sabe que essa referência que a gente acaba tendo, né, marcando, que marca a nossa adolescência, tô na igreja desde a adolescência, então, essa dificuldade de me reconhecer naquela figura de um Jesus branco, né? Talvez uma pessoa que esteja numa outra representação, ela não tenha noção dessas implicações de você não se reconhecer nesse sagrado que você confessa e que é apresentado, não apenas na referência imagética, mas ele é apresentado numa referência de conteúdo de ideias. As ideias são ideias de um Deus branco. A ideia é uma ideia de branquitude. A partir do momento que você tem que... Porque o cabelo liso, ele é mistério, isso pode ser muito engraçado, mas assim, me lembrou muito, você está falando, me lembrou muito de algumas vezes que eu fui proibido de cantar em alguns lugares por causa daquele meu cabelo. Aquele meu cabelo top, que eu tô tentando deixar ele voltar a crescer novamente aqui esses dias. Mas assim, é muito louco isso, porque algumas pessoas falam, isso não existe dentro da igreja. Existe sim, nós somos vítimas desse preconceito, nós somos muito bem-vindos enquanto número, no hall de membros, mas muito pouco bem-vindos enquanto sujeito. Porque você vem com a sua presença, mas a sua história tem que ficar do lado de lá. Eu lembro também que eu vivi isso na minha infância também, porque o meu pai, ele foi militar. Então, o negócio do meu pai era o seguinte, meia cabeleira bem curtinha. Enfim, em outras palavras, ele me levava lá, eu sou filho de pai separado. Então, toda vez que eu descia para a escola, ou estava jogando bola, estava na rua, meu pai encontrava comigo, ele me levava direto para o seu João, que era um barbeiro que tinha lá no pé do morro. E o seu João, eu falava pro seu João, deixa o cabelo um pouquinho mais alto. Não, cabelo alto é cabelo de malandro. Você tem que ter, teu pai mandou zerar tudo, então ele zerava. E o meu sonho era ter aquele cabelo do Gerson King Combo, do Tony Tornado, do Jackson 5, que eu adorava aquilo, aquela coisa, aquela presença, e não tinha nem o que ver. Meu pai me via, já levava direto ali no barbeiro, e depois quando eu cheguei na igreja, eu ainda tinha assim, e um dia eu decidi deixar meu cabelo crescer. E aquilo foi uma identidade, foi uma marca, né? Eu comecei a ver no Brasil muitos jovens negros, muitos jovens hoje com 20 e poucos, 30 anos, cresceram com aquela referência daquele cabelo meu. Tinha o Marquinhos Gomes também, que tinha aquele cabelão. Marquinhos Gomes, sim. E eu sei que isso foi uma coisa, uma quebra de paradigma. Em alguns lugares, eu cheguei numa igreja uma vez e o pastor me proibiu de cantar. O pastor não, um diácono. Por causa do meu cabelo. Eu falei assim, cara, você não pode cantar aqui com esse cabelo não dá. Esse cabelo não é de Deus, não. Esse teu cabelo tá mais apontando para o demônio do que para Jesus. Porque Jesus era um Jesus branco, era um Jesus embranquecido. E é complicado, porque as pessoas falam, eu quero a sua música, mas eu não quero a sua história. E o cabelo é muita história, né? Eu gosto desse teu cabelo, eu gosto de te ver, esse cabelo. Aliás, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Adoro! Tamo junto, Tamo juntos aqui. Então, eu queria começar. Eu escrevi várias coisas aqui, tem várias dicas aqui que eu coloquei, porque tem muita coisa. Eu estava vendo a sua bio. Tá dizendo o seguinte: Luana Genot é fundadora e. Vamos por parte aqui, tá? Você é fundadora e diretora executiva do Instituto Identidade do Brasil. Eu queria que você começasse falando exatamente sobre esse lugar aí de diretora executiva e fundadora do IDBR. Sim. Bom, eu fundei o IDBR em 2016 e esse instituto, que se chama Instituto Identidade do Brasil, nasceu pelo seguinte motivo, né? Eu não me via representada no mercado de trabalho. Eu tinha voltado para o Brasil em 2013, eu tinha passado um ano estudando nos Estados Unidos, na Universidade de Wisconsin. Então, eu voltei de lá, eu tinha uma chefe negra, que era Maggie Williams, que é um amor de pessoa, chefiando 100 pessoas. Eu falava, nossa, eu preciso viver isso aqui também. Eu preciso viver esse melhor de Deus na minha vida, né? E aí eu falei, cara, tipo, a gente precisa ter mais mulheres negras como eu podendo ascender nesse lugar.
E aí, quando eu fiquei me questionando, pensando, como é que a gente vai fazer isso no mercado de trabalho brasileiro? Eu voltei, né? Eu fui lá nos Estados Unidos como estudante do programa Ciências Sem Fronteiras, um programa brasileiro de bolsas de estudos da época, extinto atualmente. E quando eu voltei, imediatamente eu fui contratada por uma multinacional do ramo da beleza e me chamaram para fazer marketing e, enfim, eu sou formada em publicidade. E era, na verdade, um direcionamento para uma vaga específica para falar sobre diversidade dentro da indústria da beleza. Só que essa vaga caiu, me reposicionaram, me remanejaram para uma vaga menor e etc. E eu percebi que ia ser aquilo, né? E eu falei, eu sou mais que isso. Eu senti realmente no meu coração que eu não deveria me limitar aqui à oportunidade que tinham me dado. E eu digo que esse é um cenário muito infeliz, na verdade, porque isso faz com que você tenha que se reinventar, que recomeçar e não necessariamente avançar dentro de uma estrutura que já está posta, né? O que seria o mundo ideal, né? De você poder trabalhar dentro de uma empresa, ganhar dinheiro com isso e crescendo como executiva, esse era o meu desejo inicial. Mas quando eu vi que dentro dessa empresa não existiam outras mulheres como eu, negras, em cargos de liderança e que passavam por ali tempos, né, da sua vida, e eu via que as pessoas que estavam ali do meu lado não me representavam, eu falei, eu preciso fazer algo em relação a isso. Certo. Nessa época, eu já tinha escrito a minha monografia, que já se chamava Identidades do Brasil, porque eu tinha justamente esse desejo também, de quando eu voltei dos Estados Unidos, de entender qual era a relação dos brasileiros com a questão racial. Esse foi o tema da minha monografia, da PUC, do Rio. E aí, eu entendi que o tema dessa monografia não deveria ficar engavetado, que às vezes a gente escreve, né? Você está fazendo aí um mestrado, a galera faz doutorado e a gente engaveta isso. Eu falei, cara, eu não quero engavetar isso, eu quero que isso seja um projeto de vida. E aí, eu pensei, bom, eu vou sair dessa empresa onde eu tô e eu quero abrir um negócio. E esse negócio vai se chamar Instituto Identidades do Brasil, para que a gente possa permitir com que o sujeito, né, como você trouxe a questão dos sujeitos, de você ser como você é no mercado de trabalho e ter a possibilidade de ter seu pleno potencial enquanto sujeito aceito neste ambiente. E isso é bom para todo mundo, inclusive. Então, Identidades do Brasil nasce dessa vontade de fazer com que as pessoas, independente de quem sejam, possam exercer livremente suas identidades no mundo do trabalho. E aí nasce o IDBR. Não foi um processo fácil, eu sou a primeira mulher negra da minha família, formada e empreendedora. Então, tipo, a minha mãe falava, você tem que fazer um concurso público, você tem que fazer outra coisa. Mas eu tinha isso no meu coração e eu sabia que eu podia estruturar um negócio. Então, comecei do zero, com 0 pessoas e R$0. E o Instituto, ele carrega uma bandeira muito específica, apesar da gente falar sobre identidade de maneira geral, a gente se foca muito na questão racial, que eu creio que seja uma das identidades nossas, enquanto sujeitos, que sejam das mais complexas a serem dialogadas, né, postas no diálogo. Então, por isso que a gente se foca dentro da temática racial e inicia a fazer uma campanha que ela, de certa forma, sintetiza a nossa missão, que é o Sim à Igualdade Racial, que tem como símbolo essa camiseta que você também está vestindo, que pra gente representa, maravilhoso, que pra gente representa que a sociedade é um coração e nesse coração tem várias nuances, várias cores de pele que devem conviver de maneira igual. Devem, mas essa não é a realidade ainda. É por isso que a gente precisa lutar e fazer planos de trabalho para que essa igualdade ela seja realidade. Essa igualdade ela está hoje num plano espiritual, no ideal, mas ela não é a realidade, ela não nos pauta. Nossa realidade, elas têm número, elas têm cor e raça, né? Então a gente entende que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, que as mulheres negras, por exemplo, das 500 maiores empresas são apenas 0,4% das posições de poder. E a gente, a partir desse entendimento, a gente se posiciona como um instituto que vai tratar da temática racial com 3 pilares: empregabilidade, educação e engajamento. Então, a empregabilidade é o nosso principal pilar, onde a gente desenvolve todo um programa de ações afirmativas dentro das empresas
para justamente fazer com que elas absorvam mais a população negra e desenvolvam essa população dentro do seu ambiente de trabalho. Então, só um parênteses na sua fala, porque eu queria que você falasse um pouco mais sobre as afirmações positivas, afirmativas, que é uma lei de vencer a discriminação, que você fala isso no seu livro, que eu achei muito interessante, quando você fala sobre a questão da afirmação da discriminação, que é um passo, mas essas afirmações, essas ações afirmativas é um outro, não apenas o respeito sobre o espaço do outro, mas é promover situações de engajamento, de presença dos negros nesses espaços. Pode falar sobre isso? Total, total. É porque também, enfim, falar sobre o Instituto é absolutamente quase falar sobre o livro inteiro, porque é muita coisa. Deixa eu mostrar o livro aqui, ó. Eu vim preparado, estou preparado, olha só. Maravilhoso. E o meu está dedicado, inclusive. É isso. Então, eu sempre percebia, né? Eu sou publicitária de formação, então eu analisei várias campanhas relativas à questão racial e até de pessoas que estavam, em tese, muito bem intencionadas e obviamente, militaram, foram muito importantes para a construção de todas as políticas de ações afirmativas e de inclusão para a população negra e periférica no Brasil. Mas muitas dessas campanhas diziam, diga não ao racismo, diga não ao racismo, diga não ao racismo. E era isso. Então, diga não ao racismo no futebol, diga não ao racismo na escola, etc. Só que eu sempre entendi que dizer não ao racismo era muito pouco, né? Uhum. E não dizia absolutamente nada. O que é você dizer não para alguma coisa? É você recusar, se esquivar e tentar evitar. Mas, primeiro, isso não existe quando a gente está falando sobre racismo, né? Porque o racismo ele é uma estrutura. A gente vive nessa estrutura, a gente reproduz essa estrutura. A gente reproduz que a coisa tá preta, a gente não quer empregar uma pessoa negra para um cargo de liderança porque a gente não acha que ela é capaz. A gente acha, quando eu vejo o Kleber Lucas tocando, eu vou perguntar se você toca samba, né? Porque você é músico, logo negro, logo samba. Então, enfim, a gente está acostumado a ver o negro de um ponto de vista muito limitado e isso é fruto do racismo estrutural. Então, não adianta só dizer, eu não sou racista, porque não é verdade. Todos nós reproduzimos o racismo, né? Porque a gente faz parte desse sistema, né? Isso. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente pode engajar a sociedade para fazer algo mais? E aí nasceu a ideia de falar, vamos então construir a campanha a partir da ótica do sim à igualdade racial. Porque a igualdade racial ela já é uma lei no Brasil, né, de 12.288, que afirma justamente essa questão da igualdade de oportunidades. Só que a lei por si só, ela é só um papel. A gente que precisa validá-la. Então, para além de dizer não ao racismo, eu acredito muito na forma que cada um de nós pode ter uma ação concreta em fazer validar um instrumento que já é legal, mas que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, no nosso linguajar, nas nossas atitudes, nas nossas ações de maneira geral. Então, sim, a igualdade racial é além de dizer não ao racismo. Isso. Alô? Travou aqui. Oi? Sim, tô aqui. Tá bom. Tô aqui. Então, dentro disso aí, nós seguimos aqui na apresentação, que você é mestre em Relações Étnico-Raciais do Cefet, Rio de Janeiro, né? E autora desse livro que já li uma vez e tem dado outras leituras. Queria que você falasse um tema que eu acho muito interessante que você aborda aqui, que é essa autoidentificação e a heteroidentificação. Como eu me vejo na sociedade e como o outro me vê. Tenho pensado muito sobre essa questão, estava lendo um texto hoje de uma autora da Neuza Santos Souza, que é o Tornar-se Negro, que eu acho muito interessante. E ela fala que a ascensão muitas vezes está muito relacionada, é muito dependente de uma adequação, de uma anulação de uma história, de uma identidade, que a gente está falando desse aspecto de identidade, e como é que eu preciso, quem está é o professor Ivanildo Santos, lá da UFRJ, um abração, parceirão nosso de caminhada aí contra a intolerância religiosa, muito legal ver nosso povo aí dialogando com a gente, muito bom. Mas ela fala sobre essa coisa da anulação das características da identidade para você se adequar num sistema que é
como você falou, é estrutural. O racismo, ele é, sobretudo, estrutural. Ele está na estrutura. Então, a ascensão tem sempre tem sempre a ver com a anulação do sujeito. A pessoa precisa se adequar no espaço, ele perde as suas características. Você vai encontrar isso. Eu lembro que uma vez tive uma programação muito boa numa igreja e de juventude muito grande, e eu fui recepcionado pelo pastor dizendo o seguinte: olha só, aqui a gente não tem dança e palmas nem para Jesus, né? Então, assim, eu fiquei imaginando o negro que se expressa, a fala do Tanás Nagô, né, que é muito forte, Muniz Sodré, é muito forte sobre essa lógica do corpo, que é uma lógica dos negros e diaspóricos. Nós nos expressamos pelo corpo, pelo riso, pelo choro, pela dança, pelo levantar as mãos, por gente que cai no poder de Deus. Todas essas expressões culticas, elas fazem parte da nossa história, da nossa ancestralidade, do nosso contexto, da nossa forma e a lógica de vermos o mundo e a vida. E de repente você está num espaço onde você tem que se adaptar a ele. E essa adaptação implica em isso não acontece apenas na igreja, isso não acontece quando você ascende. Eu sou um negro bem-sucedido que mora 21 anos na Barra da Tijuca. Legal. Mas eu me vi durante muitos momentos, em diversos momentos, tendo que me adaptar e me adequar, porque, olha só, foram me chamar, eu estou aí, o que é? Eu vim de lá pequenininho, e alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Então você tem que entrar num restaurante e saber que você precisa estar ali adaptado e você perde a sua expressão, a sua identidade por causa de um ambiente cerceador. É isso que acontece. E no Brasil, eu acho que nós estamos vencendo isso, estamos numa luta contra isso, que é essa presença dessa afirmação do negro no mercado de trabalho, em espaços sociais, onde ele não tem que viver uma outra identidade, mas a sua própria identidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Não, eu acho essa discussão absolutamente fundamental, né? Sobretudo quando a gente pensa... Vou começar pela ótica da igreja, né? Eu gosto muito quando o Ronilson Pacheco, né, que é um teólogo incrível, que eu amo, parceiro. Assim, super parceiro, e ele vai dizer, né, sobre essa questão do... Foi pela primeira vez que eu tive contato com a questão da teologia negra, né? Então, de dizer um pouco sobre como é que a gente, obviamente, se expressa, partindo de um ponto de vista muito generalista, né? Que o negro se expressa de forma mais corporal. Por quê? Porque este corpo, ele é um corpo que viveu durante muito tempo oprimido. E quando você pega manifestações como o soul, manifestações como o funk, né, são manifestações de muito movimento. E aí, quando você vê de onde surgiram esses movimentos, eles surgem das plantations, né? Eles surgem da época da escravidão. Então, como você não tinha como extravasar suas emoções, seus sentimentos, você usava movimentos para poder justamente expressar algumas emoções, já que a gente sempre foi muito tolhido de todo tipo de direito, até dos direitos individuais de se expressar. Sim. Então, de maneira geral, assim, e acho que é super importante também colocar isso em pauta, essa expressão de emoções, ela não está no sangue. Ela foi nos passada de geração em geração pela via da opressão. Então, por termos sido um grupo que, ao longo de muito tempo, foi oprimido, a gente desenvolveu ao longo das gerações e dos séculos e dos tempos essa característica de se expressar desta maneira. Nós, população diaspórica, Brasil, acho que isso também tem que ser muito situado, porque se eu for para uma população negra na Índia, na China ou no Sri Lanka, é completamente diferente. É saber que nesses povos também há populações negras, né? Então, é muito importante que a gente coloque isso, que tem a ver com o contexto que a gente vive, o espaço, né? Os hábitos que foram passados de geração a geração. Então, o tornar-se negro nesse aspecto tem a ver com você assumir essa origem, mas assumir mesmo, assumir com orgulho de que se você tem a pele preta hoje, é porque tem pessoas que passaram atrás de você e que muitas vezes foram oprimidas só pelo fato de ser. E hoje a gente também é. Mas hoje também é. Hoje também é. Mas tem pessoas que já foram acorrentadas por isso. E hoje também são.
mas de outras formas, né? Então, é importante que a gente entenda que esses hábitos, eles foram passados de geração em geração, e se a gente hoje faz uso desses hábitos, seja por ver pessoas que, como nós, que também se expressam dessa forma, e necessariamente, às vezes, você também se expressa porque você se vê identificado, é uma forma de você colocar ali as suas raízes, né? E entender que você tem um laço ancestral com esse tipo de manifestação corporal que está, obviamente, traçada e junta e conexa com uma realidade de resistência, né? E resistir é fundamental quando a gente está falando, inclusive, do evangelho, né? Então, quando eu comecei aqui, a gente estava falando, né, do quanto eu tive que chegar lá bem devagarinho, né? Tipo, em todas as igrejas que eu passei, cabelinho ali... alisado, cabelinho alisado. Cabelinho alisado na química. Você tem que sempre falar baixo para não ser a negra raivosa, a pessoa que é barraqueira. Então você tem que se moldar aquele ambiente. E agora você imagina... Por isso. Eu concordo muito com essa lente do James Cone, que o Runilson, né, ele fala bem sobre o James Cone, do Wilmore também, o Guy Wilmore, que são esses pais da teologia negra, e eu acho que eu dialogo muito com eles também, e penso que a escravidão, a saída, a expressão da dor. Alô? Tá me ouvindo? A expressão da dor do negro, ela vai acontecer nas plantations, sim, ela vai acontecer ali no sul agrário, no sul cristão, branco, onde o negro era visto como um fardo que os brancos tinham que levar, porque os negros não têm reação própria, não têm iniciativa própria, então ele é um quinto humano, não tem alma, e ele precisa do outro para mostrar o caminho. Então, até mesmo essa relação paternalista é uma relação perversa. O Eugênio Genovese vai falar sobre essa coisa perversa que é um nome de um Deus, um nome de um cuidado, eu domino. Então, é um paradoxo entre aprisionamento e permissão e autorização. Então, eu te autorizo aí para a igreja, mas olha só, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você tem critérios, você tem que passar por uma sabatina, até mesmo sendo um líder. Se você quer ser um líder dentro de um ambiente branco, você precisa passar por uma sabatina para entender como é que se fala aqui, como é que se dança aqui, como é que se louva aqui, como é que... Então, aquilo que você vive ali na... Então, se por um lado vem dessa dor, ela também, eu acredito que é anterior à dor, é anterior à senzala, é uma lógica negra de fazer leituras da filosofia, desse lugar da presença negra, que se expressa. Eu gosto quando o Sodré fala que o pensamento negro é diferente de uma lógica europeia, que é da mente apenas, e o corpo, que está muito dentro do cristianismo, porque o corpo é uma coisa vista sempre como eu sou um espírito que habita um corpo. É uma coisa bem fora daquilo que deveria ser, que é o corpo como expressão cultica, como lugar do sagrado, onde o sagrado se expressa, onde o pensamento atravessa, onde se expressa com lágrimas, com choros, com riso, coisas que são interditadas dentro de alguns ambientes. Já vivemos muito isso. Tem alguém falando aqui, a Marilda, está falando o seguinte: só quem sente na pele sabe realmente sobre a sua dor. É um pouco isso mesmo, né? Porque se você não está nesse lugar, se você não se identifica com esse lugar, você não vai entender nunca uma expressão. Por que a gente... eu falei aqui ontem, acho que foi com o Daniel Justo, que está aí também, que é um doutor lá da UFRJ, parceirão nosso, está ministrando num lugar, numa igreja, e o pastor chegar para mim e falou assim: você é muito bom, mas você fica muito suado. Você não precisa suar tanto. Será que você pode tomar um banho melhorzinho? Você pode se esfregar um pouco mais, porque você suado atrapalha, incomoda. Não é uma coisa que eu estou contando para impressionar. Não, eu estou só pontuando como que isso é forte do nosso meio. A sua música é muito boa, nós queremos a sua música, mas não queremos te ouvir falar. Porque quando você fala, você incomoda. Eu vivo isso. Então, um debate como esse, uma conversa como essa, é uma conversa que chama muita atenção de homens e mulheres negras. Estamos juntos aqui, o Daniel Justo está aqui. Homens e mulheres negras e pessoas que entendem essa estrutura, uma estrutura cerceadora, uma estrutura que
que quer conter o seu limite, a sua liberdade. Você pode ser livre, desde que você faça isso, faça aquilo outro, e seguindo a nossa cartilha. É um desafio. Com certeza. Não, então, mas e também se a gente para pensar o quanto esse tipo de debate, na verdade, deveria sair, inclusive, de cristãos brancos, né? Porque se a gente pensar que o antirracismo também é amor, cadê as pessoas exercendo esse amor, né? Que é o do ouvir o outro e de se colocar no lugar do outro, né? Quando a gente pensa da perspectiva cristã. Então, eu acho que é isso que falta dentro das igrejas. A gente negligencia muitos problemas, né? O racismo é um deles, e é muito estrutural, estruturante das nossas relações dentro e fora do cristianismo. Mas eu acho que é fundamental colocar e pautar esse tipo de discussão, porque uma das coisas que me incomodavam esses últimos anos nas igrejas era o fato da gente se abster de todo tipo desse tipo de discussão, sabe? De dizer, não, o rei está voltando, sabe? Então, é isso. O reino de Deus sempre numa perspectiva escatológica, sempre que vai vir. Quando vier, vai ser perfeito. Por enquanto é só luta, irmão. Então é complicado, é complicado. Aí por enquanto aqui é sofrimento. Quando Jesus voltar, então você vai ter a justiça perfeita. Quando a gente entende em Jesus que o reino de Deus é uma justiça para aqui e agora. Tem uma expectativa escatológica? Tem. Tem essa dimensão escatológica, mas ele tem uma presença, tem uma representação histórica. O reino de Deus acontece na história. O reino de Deus não é uma dimensão que virá. E também ele não vem numa forma de um governo humano, um governo político, quando a igreja tiver o seu presidente, o seu rei. Quantas vezes a igreja pleiteou esses lugares, e sempre que a igreja pleiteia esses lugares de uma ascensão política, de chancelar uma política, seja de Constantino ou no nosso tempo recorrente, como que isso é danoso? Porque ela está dentro de uma estrutura, ela não muda a estrutura, ela não muda a lógica do racismo. Ela não está comprometida com o reino de Deus. Ela se torna opressora. Ela anda de mão dada com a opressão. E falar sobre isso é uma coisa complexa demais, porque o status, o establishment da igreja é isso, tá? Ele está de mãos dadas com o racismo estrutural. Não tem muita intenção a partir, inclusive, de uma visão, de uma mensagem missionária e evangelizadora, que chega com uma narrativa de originalidade, de verdade segundo Cristo, e relativizando qualquer experiência que fora do seu gueto religioso, teológico, discursivo. Então, o Deus da história, o Deus de todas as línguas, povos, raças e nações, ele não é identificado no outro, porque, na verdade, ele está aqui do lado de cá, ele está com a chancela do cristianismo pregado pela igreja. Isso é complicado demais, meu Deus do céu, isso é complicado demais. E você ser forjado dentro de uma cultura cristã, que esse tema é tido como heresia, é coisa de comunista, está desviado, volta para Jesus. Na verdade, é uma vocação, é um chamado para voltar para um Jesus branco, e nunca uma identificação com o sagrado, onde você tem lideranças expressivas, como o meu caso, que sou uma pessoa que tem uma visibilidade no meio religioso, um pastor que tem uma visibilidade, falar sobre isso. Não, ele está falando isso aí porque ele está desviado. Volta para Jesus. Teve uma pessoa que falou isso para mim. De vez em quando aparece um desavisado aí querendo me aprisionar novamente. Eu falei, foi exatamente o Jesus de Nazaré que me libertou dessas garras, inclusive, de opressivas, em nome dele, inclusive, né? Com certeza. Não, por isso eu acho que é fundamental a gente discutir isso num ambiente dentro do cristianismo, né? Eu lembro até quando a gente estava conversando essa manhã, eu falei sobre o quão importante é ter figuras como as suas, né? Que conseguem levar esse tipo de discussão para o mundo cristão. Porque, de fato, a maioria de nós, inclusive eu, estou discutindo isso com outras pessoas que não são do mundo cristão, porque é muito cansativo, inclusive. É cansativo demais. Para falar isso. E as pessoas dizerem, não, você está desviada, volta para Jesus, o rei está voltando, Deus é amor, raça não existe, a raça é humana, sabe? Então, uma série dessas questões que eu acho que até inclusive, já que a gente está aqui abertamente falando sobre raça e racismo, eu acho que é uma coisa que nós precisamos parar de fortalecer como discurso, né? Porque aqui, quando a gente está falando de raça, dentro do contexto da promoção da igualdade racial, tem a ver com experiências sociais e discursos compartilhados. Quer dizer que eu e você,
mesmo sem a gente ter se conhecido antes, sem a gente trocar uma bola, sem eu conhecer as outras pessoas que estão falando nesse chat, que também passaram pela mesma experiência, significa que nós temos experiências compartilhadas como população negra. Né? Então, Sim, quando sim. você pega a raça negra, você quer dizer dessas experiências sociais compartilhadas, tal qual a raça branca não se dá ao dever de discutir sobre isso. E isso é muito comum entre a raça branca, que é uma raça também. Né? Então, todo mundo é racializado. Uns vão ter mais benefícios com isso, o benefício de não precisar falar dessas questões, de ter um Jesus a seu dispor, né? Tal qual com olhos azuis, cabelo liso. Outros vão ter que questionar esse Jesus, e tudo isso faz parte de um discurso racializado, que nos foi imposto, que foi construído, mas que hoje baliza as nossas relações sociais. Então, não dá para ignorar isso e dizer, não, raça não existe. Raça existe e baliza as nossas relações sociais. Então, a gente precisa falar sobre isso. Acho que querer banalizar o discurso, né? Não precisa, não existe, é uma das grandes estratégias de uma estrutura racista. Rejeitar isso não existe, isso é mentira, isso é heresia, tá longe do Senhor. São formas de querer animalizar e racionalizar o tema, né? Não, isso aí não tem relevância nenhuma. Mas é muito legal também perceber que tem pessoas aqui, estou vendo a Sueli Matoso, que está aqui também, uma intelectual, quero fazer uma live com ela, que pensa muito essa questão do diálogo. O que nós temos falado, e eu participo lá no programa Nulher, que é o Laboratório da Experiência Religiosa, e tenho conversado com muitos líderes, Daniel Justo, que está aqui, é essa possibilidade de conversa, essa roda de conversa, no nível do respeito, no nível democrático, ouvir o outro. Então, a gente está numa polarização tão forte hoje no Brasil que as pessoas não estão conseguindo ouvir o outro. Se por um lado tem uma gritaria e falando uma coisa, mas o que tem o outro a dizer sobre isso que lhe custa, isso que lhe dói? É mais fácil você chegar e falar assim, o menino, esse garoto que foi assassinado ontem, devia estar ligado ao tráfico, devia ter alguma coisa errada. Então as pessoas já vão logo fechando a questão e são incapazes de olhar para a condição daquele pai e aquela mãe que está chorando o seu filho, a perda do seu filho. Hoje eu estava vendo aquela foto desse menino, comecei a chorar porque eu peguei uma foto minha com 13 anos de idade, uma foto do Rafa, meu filho, com 12 anos, e a foto desse menino. E eu falei, meu Deus, podia ser o Rafa, podia ser, foi com esse garoto. Eu fui criado nessa periferia, eu fui criado no meio da favela, e algumas vezes, quando a polícia chegava, o couro começava a comer, e saía tiro para tudo quanto é lado, você estava ali no meio, era mais um negro, era mais um preto correndo ali, preto correndo é ladrão. Essa lógica que é estrutural, essa lógica que ainda é defendida, essa lógica que diz bandido bom é bandido morto, isso é feito em nome de Jesus com chancela de gente que diz que crê em Deus e chancela o neofascismo no Brasil. Isso precisa ser denunciado, isso precisa ser identificado e precisa ser confrontado. E a igreja está silenciosa, isso é marca. A igreja, o protestantismo que chega no Brasil no século XIX, ele é muitas vezes silencioso e indiferente diante da escravidão no Brasil. Porque eles não queriam se envolver uma fala de um missionário. Nós não queremos nos envolver com questões políticas no Brasil. Diante de uma sociedade racista, os Estados Unidos tinha acabado de acabar com a guerra da secessão e aquilo foi visto por alguns cristãos como uma coisa ruim. Por que nós perdemos o Sul? Por que o Sul deixou de ser escravista? E quando chega no Brasil, eles estão chancelando com silêncio. A gente não chancela apenas com a aprovação do racismo estrutural. A gente chancela com o nosso silêncio e a nossa indiferença. Com certeza. Não, e também é importante entender o quanto a própria igreja, né, casada com o capitalismo, né, acaba defendendo também essas chancelas. Isso também é importante, né? Então, se você perde escravos, você perde também a possibilidade de terem senhores ali, de donos de grandes áreas, etc., e de um grande contingente de pessoas. Enfim, está tudo bem casado, inclusive nos dias de hoje, né? Quando a gente pensa o quanto a discussão antirracista faria com que as igrejas perdessem seus poderes, perdessem dinheiro em última instância e tudo isso. Então, se silenciar diante disso
é também para eles, de certa forma, um grande prejuízo, né? Porque você está falando sobre toda uma disrupção do capitalismo, no qual a igreja está casada com, você está falando de uma disrupção, de uma desmontagem de todo um estereótipo, de todo um imaginário que a igreja se baseia, né? Que é o imaginário branco, eurocêntrico e tudo isso, e qualquer discussão fora disso tira essa igreja do eixo, né? Tira a igreja em tudo que ela foi sedimentada. Então, eu acho que é super importante a gente entender essa discussão sobre diversos prismas, né? De um prisma racial, de um prisma capital, de todos os tipos de prisma, porque a gente entende o quanto essa discussão é profunda, mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito também quando você traz, eu também sempre procuro trazer isso, do papel de cada um. Quando a gente silencia, quando a gente tem um pai, um amigo, um filho, um sobrinho dizendo, morreu também, é bandido. Se a gente não refutar esse tipo de discurso, a gente está sendo conivente com o racismo estrutural, a gente está sendo conivente com toda uma estrutura que nos mantém amarrados, mesmo 132 anos após a abolição da escravatura. Então, se a gente hoje se silencia frente a situações tão injustas como essas, a gente está sendo conivente com essa continuidade essa continuidade praticamente da escravidão, né? Nos tempos modernos. Então, é importante que a gente se coloque como aliados e como, de fato, ativos, né, nessa discussão, porque se a gente silencia, nada acontece. E aí, também uma coisa que eu sempre trago, e a Aline Nascimento, que trabalha comigo, maravilhosa, também está aqui, recomendo uma live com ela. Que legal! É historiadora, mestre em relações étnico-raciais também trabalha com a Luísa Costa, maravilhosas, então eu tenho esse grande presente. Mas o que eu queria dizer é que a gente precisa entender qual é o nosso plano de ação. Eu acho que mais do que resistir, a gente precisa existir. E aí a gente está sempre chamando a população negra e a população, vamos dizer, de aliados antirracistas para dizer que, tá bom, e quando é que a gente vai eleger nosso primeiro presidente ou nossa primeira presidenta negra? E quando é que a gente vai ter mais pessoas negras com o poder do papel e da caneta ali para assinar? Porque a gente não pode só resistir, Kleber. A gente precisa existir. A gente precisa ter um plano e enxergar. E além também dessas coisas que acontecem o tempo inteiro. E, obviamente, elas nos estremecem, né? Porque você vê a sua mãe. Você vê um rapaz de 14 anos com a vida inteira pela frente, querendo ser advogado, morto, você imediatamente fica, meu Deus, podia ser eu, podia ser meu filho, podia ser minha filha, podia ser meu irmão. Né? Meu irmão, por sinal, há 2 meses atrás, tomou um tiro na cara. Né? Sobreviveu porque Deus é bom. Mas assim, a gente está o tempo todo nessa roleta russa, né? De tipo, é você, não eu, ou sou eu, não você. E isso tem que acabar. E para que isso acabe, é também parte do nosso propósito, né? E eu vou dizer que, sobretudo institucional, mas como pessoas, né? Falando aqui em nome de uma instituição e como pessoas, de não só resistir, mas existir e ter planos de ação concretos para a gente poder minimamente tentar reverter essa equação tão cruel. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu voluntariado lá de marketing na campanha de Barack Obama. Aliás, deixa eu ler só umas coisinhas aqui. Muito top essa entrevistada do dia. Olha só, Peraí, gente. Você pode falar sobre essa presença sua como voluntária no marketing da campanha do Barack Obama, já que nós estamos nessa pauta aí, e depois você falou sobre outros pontos, que você é fluente no francês, fluente em inglês. Uau! Que mulher é essa? Que isso, só sou esforçada. Eu também sou, mas não sou fluente em francês, não. Não, mas é porque eu me vi. Tem tanto texto maravilhoso africano que eu gosto de autores em francês. Eu estou pensando seriamente em mergulhar e fazer um curso de francês, porque tem muita coisa em francês que eu queria ter acesso, assim, de... Não dá para ter tudo, né? Você toca piano, você é o negro rico da Barra da Tijuca, que é mais o quê? Luana, esse riso teu é maravilhoso, cara, maravilhoso. Ai, coisa boa.
não tem como a gente brincar, né? Não deixar de brincar com a nossa própria realidade, né? Eu acho que faz parte também rir de si mesmo, rir da situação, enfim, para amenizar um pouco enfim, e seguir em frente. Mas foi muito importante para mim essa experiência, né? De novo, essa experiência de se sentir representada. Eu acho que eu, particularmente, fui uma pessoa, tenho sido uma pessoa com muita sorte de encontrar ao longo da minha vida pessoas que me trouxeram esse senso de, poxa, são poucos, mas eu me vejo e me sinto representada. Você, na minha adolescência, como eu falei, mesmo sem ainda eu trazer essa temática em pauta, com certeza foi importante para mim. Até hoje tem o meu CDzinho em algum canto da casa da minha mãe, está lá. E, enfim, mais tarde, como eu falei, trabalhei numa agência de publicidade para uma chefe negra, e ter tido uma chefe negra para mim foi uma mudança de paradigma, né? Ter me visto numa posição de poder, né? Então eu me via nela, falando, ela estava chefiando as pessoas, eu falava, caramba, eu quero ser igual a essa mulher. Hoje eu chefio 15 pessoas aqui no Instituto, aproximadamente, e mais aprendo do que essencialmente chefia. Acho que é muito mais um papel de liderança a ser passado a bola para outras pessoas, inclusive. Acho que não tem que ser uma história única. E eu acho que é esse o grande objetivo da questão, né? De você estar sempre lado a lado com as pessoas que você admira. E aí, em 2012, eu pude fazer parte ali como voluntária da campanha do Barack Obama. Então, parecia ser tudo friamente calculado, mas não foi. Mas eu fui para o intercâmbio do Ciências Sem Fronteiras em 2012. E aí, assim que eu cheguei lá, eu falei, cara, eu preciso fazer coisas aqui, eu preciso fazer valer o meu tempo aqui. Aí você não imagina, eu passava muito tempo fora, e até os outros intercambistas falavam, Luana, você nem para aqui com os outros brasileiros. Mas eu não queria parar, eu queria poder sugar ao máximo aquela oportunidade. Só quem é uma mulher negra que sai da zona norte do Rio de Janeiro, sendo a primeira da família a ter acesso a uma universidade, sabe o quanto precisa sugar com canudinho, cada oportunidade que vem. Então, É verdade. Com aquela fome, uma sede de eu preciso fazer o que tem aqui. Aí eu fui batendo em todas as portas, aí tinha uma que dizia, você pode ser voluntária da campanha do Barack Obama. Eu falei, oi? Então eu fui, Então eu fui, me candidatei para ser, fui aprovada lá pelo comitê. Assim, nem tudo são flores, até porque, né, a vida não é assim. Então, lá em Wisconsin, onde eu fui voluntária, fazia um frio de menos 40 graus. Caramba, eu sou carioca, tá, Gema? Crescida na Zona Norte, acostumada com um calor de 40 graus. Era uma mudança de quase 80 graus, né, por assim dizer. Então, foi bastante desafiador para mim, particularmente, ficar ali tremendo de frio, distribuindo panfleto, falando, registrando pessoas para votar, né? Porque lá funciona de uma forma diferente, ao invés de você só ir e votar, não é um voto obrigatório, você precisa se registrar para votar. Então, eu registrava as pessoas para votar e aí eu falava um pouco das propostas do Barack Obama na época. Então, era bem esse o papel e seguia, né, a comitiva em alguns dos discursos. Então, fui um pouco para Chicago, um pouco para Milwaukee, um pouco... Que maravilha! Ali para as regiões próximas de Madison. Enfim, aí ele fez alguns discursos e eu ia seguindo, né, para ver como era, para registrar mais pessoas. Obama falava e você ouvia, né? Obama falava e você ouvia. É isso. E aí, recentemente tive a oportunidade de dar um abraço nele, ao vivo. Faz um ano, né? Vai fazer um ano que ele veio aqui. Chique demais, meu Deus. São Paulo. E aí eu dei um abraço nele, entreguei meu livro e falei assim, entrega para Michelle, por favor, também. Que coisa boa. Aí, olha só. Eu expliquei que tinha sido voluntário da campanha dele, foi um amor. Que joia. A gente está quase terminando, eu queria só registrar aqui a presença do Júlio, pastor Júlio, parceirão nosso também lá do LER, que tem apoiado a comunicação nossa, fez a nossa arte, ficou maravilhosa. Também... Júlio, arrasou. Obrigado, pessoal do LER aí que está, LER Comunicação. Queria registrar também a presença da Mariana Gino, que está aqui, uma doutoranda lá do UFRJ, uma parceirona nossa também. Fizemos uma live linda aqui sobre Descolonizando o Sagrado, foi maravilhoso. Mas eu queria que você falasse desses últimos 10 minutinhos, que a gente falasse um pouquinho sobre esse lugar que você está ocupando agora como colunista da revista Ela, Jornal Globo,
acho que é um lugar, um espaço bem legal também, que eu tenho acompanhado tudo, e todo domingo eu recebo o seu zap sobre algum tema que você está discutindo, enfim, você pode falar um pouquinho sobre isso também? Sim, claro. Minha próxima coluna, inclusive, se chama Enem 2020 em 2021, né? Uma continuidade ao Adi Enem, para que a Aham. gente não tenha que só adiar, tipo, 30 ou 60 dias, né? Esse Enem, para que aconteça de maneira minimamente digna, deveria ser no ano que vem, para possibilitar as pessoas a se prepararem um pouco mais diante do cenário atual, levando em consideração, sobretudo, que estudantes periféricos, negros e periféricos, a maioria não tem acesso enfim, a homeschooling, né? Enfim, a escola remota e tudo isso. Então, a coluna procura ser esse lugar de diálogo onde, enfim, só dando um passo atrás, a gente tem uma revista que se chama Ela, e durante 65 anos ela era branca, moradora da Zona Sul. E aí, quando eu cheguei nessa revista, eu fiz a convite da querida Marina Caruso, eu fiz a primeira coluna que se chamou Denegrindo Ela. Denegrindo Ela representava para mim tornar negro esse espaço que hegemonicamente foi ocupado só por mulheres brancas, que centralmente se assumem como mulheres, e elas são a totalidade das mulheres, e todo o resto tem que ser mulher alguma coisa, como parciais, né? Então, eu sou uma mulher negra, mas uma mulher branca é só uma mulher. Então, eu trouxe essas discussões, e uma das questões que eu falei que ia trazer para as colunas era, de fato, esse ponto de vista para realmente incomodar um pouco esse lugar de conforto dessa mulher branca que se achava mulher total, mas era mulher branca. E aí, semanalmente, eu procuro trazer temas que possam minimamente trazer um pouco desse lugar de desconforto, sabe? Que Sim, possam sim. trazer um pouco do que o músico Zé Ricardo, que eu amo, vai dizer que a gente tem que trazer, a gente só tem que dar 20% do que as pessoas querem e 80% do que elas precisam. Então, eu acho que eu tenho algo que eu acho que as pessoas precisariam ouvir mais ao longo da sua Sim, vida, mas não sim. ouvem porque não têm contatos com pessoas diferentes do que elas são. Então, a ideia é sempre trazer algo para dar uma pimentada no tema e falar, e, sobretudo, sobre a questão racial com muita frequência. Sim, sim, sim. Só para terminar, você é palestrante no Brasil, na França, Estados Unidos, Sri Lanka. Que top, cara. É, muito joia, muito joia. Luana, eu queria agradecer esse tempo nosso. Queria uma surpresa. Pode pedir uma música que eu vou ver se eu toco aqui para você. Ah, eu quero Deus cuida de mim. Você pode mandar um beijo para Alice depois? Eu posso, claro. Ó, eu tô aqui com uma canequinha dela. Tá, Ah, é? sumiu. Uma canequinha linda que eu ganhei de Dia das Mães. Essa menina deve estar sentindo uma falta do pastor dela, do colinho do pastor dela. Ela tá. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho.
pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, cuida de mim, Deus. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Olha só, quero terminar só ouvindo de você um depoimentozinho de 30 segundos, no máximo. Como é que tem sido a sua experiência lá com a gente na Soul? Cara, assim, tem sido muito revigorante, sabe? Confesso que eu tava bem cansada, com muitas dúvidas, né, em relação a como seguir uma crença que sempre me abençoou, né? Eu não posso dizer o contrário, né? Minha mãe é cristã, enfim, mas a forma não me agradava mais. E aí na Soul eu encontrei esse novo recanto, estou muito feliz. Que joia. Obrigado, que alegria estar com você aqui hoje. Beijão para a família toda. Beijão na Alice, no Lui também. Obrigado, obrigado. Deus abençoe a todos aí. Vou colocar lá no meu feed daqui a pouco essa entrevista maravilhosa. Beijão, fica com Deus. Valeu. Beijão. Beijão. Beijo. Tchau, tchau.